Na última parte, Canção da Bahia, Canção da Liberdade, nós vamos ver os destinos de todos os outros personagens. O primeiro capítulo já se chama Vocação, então, a partir desse e de vários outros, vamos vendo para onde vai cada personagem. O primeiro a sair do trapiche é o professor, depois de ficar totalmente desiludido com a morte da Dora, que ele também amava muito, apesar de não ser correspondido. Ele resolve ir para o Rio de Janeiro, às custas daquele artista que ele conheceu uma vez, para se tornar um pintor. Então, para estudar. Ele começa os estudos lá, mas não gosta desse formalismo e vai pintar por conta mesmo. E acaba sendo um pintor bem reconhecido, mas também de forma chocante, porque ele vai retratar sempre as misérias que ele via. Então, crianças em situações horríveis, policiais malvados, e sempre uma figura loira, que é como se fosse um ponto de esperança e alegria nos quadros dele. Então ele choca totalmente a sociedade com os quadros dele que denunciam esses maus tratos às crianças. O próximo personagem a sair também vai ser o Pirulito, que ele finalmente consegue entrar quase para um seminário. Tudo começa porque o padre José Pedro, ele conseguiu finalmente uma paróquia para ele, e na verdade não foi dado assim de tão bom gosto. O arcebispo não estava conseguindo alguém que quisesse ir para o meio dos cangaceiros, então eles falaram, vamos mandar aquele lá que não é tão inteligente. E o padre José Pedro, ele, mesmo triste, tendo que deixar os capitães da areia, ele vai feliz para lá, que ele fala, nossa, aqueles cangaceiros são como se fossem os outros capitães da areia. Também são crianças, entre aspas, assim, crescidos, mas que precisam de compreensão. Então ele vai, e no processo ele faz assim com que realmente consigam colocar o Pirulito na vida religiosa. Não conseguem colocar ele no seminário, mas fica tudo engatilhado para ele se tornar frade. Então, ele vai lá e se tornar frade. O próximo a sair é o Volta Seca, que ele resolve ir lá para Aracaju, atrás do padrinho dele. Então ele vai de trem, e coincidentemente o trem dele é atacado pelo grupo do Lampião. Então o grupo do Lampião começa a falar, olha, vamos render todo mundo passa o dinheiro. E daí ele chega assim, olha, padrinho, você lembra de mim? Aí o Lampião olha, nossa, é verdade, eu lembro de você. Dele, padrinho, deixa eu fazer parte do grupo. E daí ele fala com prazer, né? Dele, me dá então um fuzil para eu matar os policiais aqui. Que tinha 2 policiais no trem. E ele fala, não, mas você é só um menino dele. Não, eu tenho ódio de policiais, os policiais me maltrataram sempre. Então, dá um fuzil para ele, ele mata assim de forma violentíssima aqueles 2 policiais e já começa a fazer as marquinhas no cabo do fuzil, então das mortes dele. E a gente vai vendo nos próximos capítulos que ele começa a ganhar notoriedade como um menino de 16 anos, que era dos Capitães da Areia, que está no grupo do Lampião, e por ser um dos mais sanguinários. Então, ele tem dezenas de mortes assim, de policiais como garantida sendo dele. Ele vai acabar sendo preso assim também, mas fica marcado que ele conseguiu o que ele sempre quis. O Gato, assim, ele vai com a Dalva para Ilhéus, que está uma onda de coronéis quererem gastar dinheiro por lá. Então, ele vai trabalhar como vigarista, gigolô também das mulheres. Mais pra frente a gente descobre que ele largou a Dalva foi morar com outra pessoa, ele já estava com outra prostituta, mas ganhando muito dinheiro, assim, com trapaças, licenciando essas mulheres. Então, cada um vai tomando o seu destino. Enquanto isso, o Pedro Bala, ele fica meio, tá, e qual que é o meu destino? O que eu faço da minha vida? Ele vai vendo o trapiche ficando cada vez mais abandonado, assim, daqueles amigos próximos. Sempre chega criança nova, mas ele fica pensando, tá, isso tá ficando vazio, o que eu faço da minha vida? Eu também tô crescendo. Até que chega uma oportunidade de ele ajudar um grupo grevista, que estão fazendo a greve, mas eles descobriram que contrataram algumas pessoas para furar essa greve. E se isso acontecer de fato, tudo ia por água abaixo para eles. Então, chamam Pedro Bala, ele fala, não, os Capitães da Areia vão ajudar. Os Capitães da Areia, na calada da noite, acabam impedindo que o pessoal furasse a greve,
e o Pedro se sente vivo, assim, ele fala, não, é isso que eu quero para mim. Então, no mesmo tempo assim, que ele se associa ao grupo lá das docas e das greves, o João Grande ele vai embora trabalhar como marinheiro. Então assim a gente vai vendo todos os personagens meio que se ajeitando. Antes dessa parte da greve, o Sem Pernas, ele acaba sendo perseguido pela polícia durante um furto, mas por um erro dele ele acaba sendo encurralado. Então ele fica lá no elevador, que é uma área bem alta, e ele tem a opção de ser pego pelos policiais e passar por todo aquele sofrimento que ele já passou de ser surrado, humilhado, ou se jogar. E ele se joga do elevador. Ele cai de uma altura muito grande e morre. Então, ele preferiu a morte do que ter que passar por tudo aquilo novamente. E assim a gente vai vendo o destino de todos os personagens. E chegamos, por fim, ao último capítulo que eu vou ler para vocês. Uma pátria e uma família. Anos depois, os jornais de classe, pequenos jornais, dos quais vários não tinham existência legal e se imprimiam em tipografias clandestinas, jornais que circulavam nas fábricas, passados de mão em mão e que eram lidos à luz de fifós, publicavam sempre notícias sobre um militante proletário, o camarada Pedro Bala, que estava perseguido pela polícia de 5 estados como organizador de greves, como dirigente de partidos ilegais, como perigoso inimigo da ordem estabelecida. No ano em que todas as bocas foram impedidas de falar, no ano em que foi todo ele uma noite de terror, esses jornais, únicas bocas que ainda falavam, clamavam pela liberdade de Pedro Bala, líder da sua classe, que se encontrava preso numa colônia. E no dia que ele fugiu, em inúmeros lares, na hora pobre do jantar, rostos se iluminaram ao saber da notícia. E, apesar de que lá fora era o terror, qualquer daqueles lares era um lar que se abriria para Pedro Bala, fugitivo da polícia. Porque a revolução é uma pátria e uma família. Fim. Assim, a gente vê esse forte teor comunista que todo mundo temia na época, que era o incentivo à greve, à revolução. E, por fim, Pedro Bala também tem o seu destino, se tornar um grevista igual ao seu pai. Então, gente, é isso, Capitães da Areia. Espero que tenham gostado, espero que leiam. É um livro muito gostoso de ler, lindo, um tom poético. Realmente gosto bastante desse livro. E espero que gostem. Ele tem esse forte teor de denúncia social, ao abandono aos menores, aos pobres também, que são calados a voz. E, por fim, esse tom de esperança na revolução e de que um dia essa classe mais baixa vai conseguir não tomar o poder, mas ser igual, ter os seus direitos realizados. Espero ver vocês no próximo vídeo. Até logo!